Bem-vindo ao canal Escatológico. Se você não crê nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, como é inspirada a palavra de Deus, a única e verdadeira revelação divina, não perca tempo assistindo a este vídeo. Sugiro procurar qualquer outro canal. Tem muitos canais no YouTube que ensinam bobagem e sem conteúdo algum a respeito de salvação, e que pode alimentar uma mente voltada para as coisas deste mundo perdido. Porque todo o raciocínio desenvolvido neste vídeo tem como fundamento a Bíblia considerada nestes termos. Os neo-ateus têm afirmado, de forma gritante, e eles têm afirmado bastante isso. E alguns outros que se afirmam cristãos, também têm afirmado que a divindade de Jesus foi uma invenção do imperador Constantino, no famoso Concílio de Nicéia, que foi realizado em 325 depois de Cristo. Alguns afirmam que a doutrina da encarnação de um Deus é doutrina pagã. E esses mesmos ainda se afirmam cristãos. E muito pior, eles se afirmam salvos. Segundo essas pessoas, antes desse concílio existir, a ideia de que Jesus era e é Deus simplesmente não existia. Como sabemos, os cristãos verdadeiros, creem que Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Essa palavra Trindade não está nas Escrituras, mas o ensinamento de um Deus triuno é verdadeiro. Então, como sabemos, os crentes em Cristo creem nisso. Será que eles estão crendo em uma mentira inventada por Constantino? Vamos ver o que Bart Ehrman, agnóstico e erudito do Novo Testamento, cujo livro que tenho em mão nesse momento, afirma que ele é a maior autoridade em Bíblia do mundo. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre esse tema. Aspas, porque Ehrman é utilizado justamente pelos neo-ateus, os agnósticos, para diminuir a veracidade das Escrituras. Mas vamos ver o que esse ídolo de barro desses neo-ateuzinhos tem a dizer sobre esse tema, de que a divindade de Jesus foi uma invenção do Concílio de Nicéia. Aspas. Constantino efetivamente convocou o Concílio de Nicéia. E uma das questões, aqui na pesquisa, está aqui. Isso aqui é Bart Ehrman falando. Constantino efetivamente convocou o Concílio de Nicéia. E uma das questões a serem tratadas era a divindade de Jesus. Mas não se tratava de um concílio reunido para decidir se Jesus era divino ou não. Muito pelo contrário. Todos os participantes do concílio, e na realidade praticamente todos os cristãos em qualquer lugar, já estavam de acordo que Jesus era divino, o Filho de Deus. A questão em debate consistia em saber como entender a divindade de Jesus à luz da circunstância de que também era humano. Além disso, como poderiam Jesus e Deus serem ambos Deus se havia um único Deus?
Estas, sim, eram as questões discutidas em Nicéia, e não a de saber se Jesus era divino ou não. Isso está na obra de Ehrman, que é o livro A Verdade e a Ficção em O Código da Vinci, página 41. Então, se você tem esse livro, você pode aí, né, fazer a sua pesquisa. Sim, Ehrman, ele é um ex-cristão, se é que isso existe, né? E não um defensor da Trindade ou da triunidade de Deus, mas apesar disso, ele consegue admitir como historiador que antes de Nicéia, cristãos efetivamente já consideravam Jesus divino, certo? A gripe aqui tá feia. Bom, então, segundo Ehrman, o apóstolo Paulo era um defensor da divindade de Cristo. Ele nem precisa Ehrman falar isso. Isso é só você ler a Bíblia, meu irmão. Leia a palavra de Deus. Então, para provar isso, ele cita Filipenses 2, 5 a 7. E diz ainda que João também cria que Jesus era Deus. Aí, novamente, aqui uma citação de Bart Ehrman, a maior autoridade em Bíblia do mundo, certo? Agora vão dizer que, né, os neo-ateus aí vão dizer, não, o cara está errado, né? Segundo Ehrman, está aqui, para este autor, João, já no primeiro século, Jesus Cristo é um ser divino, o Verbo, através do qual Deus criou o mundo, um ser que revelou completamente Deus a seu povo, pois era ele próprio um ser divino, que desceu do céu para fazer-se carne. Por isso que Jesus se coloca em pé de igualdade com Deus nesse evangelho, explicitando em dado momento, eu e o Pai somos um. João 10, 30. E é por isso que seus seguidores nesse evangelho reconhecem sua identidade divina. Inclusive, no fim de sua história, o cético Tomé, que vê Jesus erguer-se do meio dos mortos e proclama, meu Senhor e meu Deus. Então está aqui também no livro dele, A Verdade e a Ficção em O Código da Vinci, página 44, 45. Fecha aspas. Então, sabemos que muito antes de o concílio de Nicéia ocorrer, os cristãos primitivos já criam na divindade de Jesus. O Novo Testamento, que foi totalmente escrito no século I depois de Cristo, afirma muitas vezes que Jesus é Deus. João 1, versos 1 a 2, 14, João 14, né? João 8, 24, 58, 10, 30, 20, 28, 1 João 5, 20, Romanos 9, 5, Filipenses 2, Colossenses 1, 1 Timóteo 3, 16, etc, etc. E os pais apostólicos também já criam na divindade de Jesus. Isso não foi uma invenção do Concílio de Nicéia. É que muitos estão aí propagando isso e se afirmando ainda cristãos, né? Mas, na verdade, são hereges. Então, temos aqui um texto que um amigo meu, irmão em Cristo, Renato Teixeira, enviou para mim, e que é uma prova arqueológica de que Jesus Cristo sempre foi considerado pela igreja primitiva como sendo Deus. E o Renato Teixeira, ele tem um canal muito bom e tem poucos inscritos, né? Que é pouco divulgado, mas o canal é muito bom. E se vocês puderem, visitem o canal, assistam aos vídeos e se inscrevam lá.
O canal é Escatologia Politicamente Incorreta. Vocês têm muito a aprender. Aprendi muito assistindo aos vídeos do canal dele, né? Então ele me enviou essa prova arqueológica de que os cristãos, os primeiros crentes em Cristo, o consideravam divino. Está aqui, vejam só. É um mosaico do 3º século. Mostra Jesus como Deus. Está aqui. Eu vou ler para vocês aqui. Porque ficou um pouco... A impressão não está muito boa. Mas dá para ler aqui, ó. No ano de 2005, arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel e da Universidade de Tel Aviv encontraram um mosaico antigo no norte de Israel, no qual consta, entre outros, uma frase em idioma grego. A piedosa Akeptus deu a mesa em memória do Deus Jesus Cristo. Vou repetir. A piedosa Akeptus deu a mesa em memória do Deus Jesus Cristo. Akeptus provavelmente tenha sido uma próspera senhora que colocou sua mesa à disposição para a celebração da ceia. Observa o jornal israelense Haaretz. O mosaico tem origem no ano 230 d.C. e assim constitui uma das provas mais antigas, fora das escrituras, de que o cristianismo primitivo realmente considerava Jesus como Deus. O mosaico em breve deverá ser exposto pela primeira vez, relata o Christianity Today. Então está aqui. Eu acabei de ler esse texto aqui. Então, temos aí uma prova arqueológica, né, de que Jesus sempre foi considerado Deus. Então não bastasse isso, né? Não bastasse isso, tudo isso que foi dito, e aí nessa prova arqueológica, temos que os pais da igreja, aqueles que conviveram com alguns dos apóstolos, também atestam essa fé na divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito estranho que pessoas hoje que se dizem cristãs, né? Até alguns aí que se afirmam evangelistas, pregam um outro evangelho, dizendo que Jesus não é Deus. Onde já se viu isso, gente? Eu estava conversando justamente com esse meu irmão Renato, e nós começamos a pensar a respeito, né? Ele falou uma coisa interessante, que essa desconstrução da verdade de que Jesus é Deus, isso tem um objetivo, porque quando vier o anticristo, né, ele será recebido como Deus. Então será necessário desconstruir essa verdade de que o verdadeiro Deus encarnado é Cristo. Então já estão fazendo esse tipo de coisa. E essa heresia está ingressando aí, né? Está facilmente ingressando, e também para cumprir as escrituras, né? Conforme está escrito na segunda carta de Pedro, né? Então ela está penetrando de forma subreptícia, né, aí nas fileiras cristãs, e muita gente está aceitando esse tipo de coisa. Mas os pais da igreja, essa verdade de que Cristo é Deus, não foi uma invenção do Concílio de Nicéia, repito. Então vamos ver aqui o que Inácio de Antioquia
que foi discípulo do apóstolo João e conheceu Paulo, o que ele escreveu? Né? Esse Inácio ele foi sucessor do apóstolo Pedro na igreja em Antioquia. Então, em sua carta aos Efésios, ele afirmou o seguinte: existe um médico, ao mesmo tempo carnal e espiritual, nascido e não nascido, Deus feito em carne, vida verdadeira na morte, de Maria e de Deus, primeiro submetido ao sofrimento e depois além do sofrimento, Jesus Cristo, nosso Senhor. Carta de Inácio de Antioquia aos Efésios, capítulo 7, versículo 2. Nosso Deus, Jesus, o Cristo, foi concebido por Maria de acordo com o plano de Deus, tanto da semente de Davi quanto do Espírito Santo. Nasceu e foi batizado para que, por meio de seu sofrimento, ele pudesse limpar a água. Carta de Inácio de Antioquia aos Efésios, capítulo 18, versículo 2. O reino antigo foi abolido quando Deus apareceu em forma humana para trazer a novidade da vida eterna. E aquilo que Deus esteve preparando por Deus passou a existir. Carta de Inácio de Antioquia aos Efésios, capítulo 19, versículo 3. Philip Schaff, teólogo e historiador, comenta a carta de Inácio. Aspas, como ele aparece pessoalmente em suas epístolas, o seu traço mais bonito e venerável é o seu amor incandescente por Cristo, como Deus encarnado. Philip Schaff, História da Igreja Cristã, volume 2, capítulo 13, página 164. Justino Mártir, pai da Igreja do século II, também cria na divindade de Cristo. Nosso mestre nessas coisas é Jesus Cristo, que também nasceu para esse propósito e foi crucificado debaixo de Pôncio Pilatos, procurador da Judéia nos tempos de Tibério César. Nós o adorávamos racionalmente, tendo aprendido que ele mesmo é o Filho do Deus verdadeiro, e considerando-o no segundo lugar, e o Espírito profético no terceiro. Apologia 1, 12, 13. Essa declaração de Justino sobre a Trindade mostra a ordem e importância de cada pessoa da Trindade, claramente equiparadas como no Novo Testamento. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Este é um versículo que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, e foi escrito pelo apóstolo Paulo. Em 1 Pedro 1, 1 a 2 temos: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Então, definitivamente, Constantino não inventou a divindade de Jesus Cristo. Essa não passa de uma alegação ateísta, ridícula, sem fundamento, ou de pessoas totalmente despreparadas ou vítimas de desonestidade intelectual. Fica a dica.